Prepare-se para mergulhar em uma jornada perturbadora por casos reais, que a ciência, a mídia e até os governos evitam explicar. Desaparecimentos sem lógica, vozes vindas do subsolo, cidades fantasma flutuando no céu, objetos que somem e reaparecem, e fenômenos que desafiam tudo o que conhecemos. Coincidência ou falhas na realidade? Neste vídeo, você vai descobrir casos reais de eventos inexplicáveis, relatos de testemunhas que nunca foram desmentidos, conexões ocultas entre fenômenos ao redor do mundo, teorias assustadoras sobre realidades paralelas e simulações, fatos que ninguém quer que você saiba. Se você sente que algo está errado com o mundo, você não está sozinho. Assista até o fim e tire suas próprias conclusões. Inscreva-se no canal. Ative-o para não perder os próximos episódios. Deixe seu comentário com o que mais te assustou. Curta e compartilhe com quem ama mistérios reais. Tudo começou com um simples desaparecimento, mas diferente de outros casos, esse não teve pistas, não teve rastros, nem explicação. O tempo passou, investigações foram abertas e arquivadas, teorias surgiram aos montes, mas até hoje ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu. E o mais assustador, não foi um caso isolado. O público do YouTube se atrai por histórias reais que envolvem palavras-chave como desaparecimento misterioso, evento paranormal, fatos inexplicáveis, documentos secretos, investigações sem resposta e testemunhos reais. E é exatamente isso que esse caso envolve. É o tipo de história que você assiste até o fim tentando entender, e termina mais confuso do que começou. Um dos exemplos mais citados é o desaparecimento de Lars Mittank, um jovem saudável turista alemão que sumiu no aeroporto de Varna, na Bulgária, após demonstrar um comportamento completamente anormal. As câmeras de segurança registraram Lars correndo desesperado para fora do aeroporto, abandonando tudo: malas, documentos, celular. Ele nunca mais foi visto. Nenhuma evidência concreta, nenhuma explicação plausível. Outro mistério que desafia até hoje cientistas, autoridades e caçadores do desconhecido é o caso do voo MAE 370 da Malaysia Airlines. Um avião comercial com mais de 200 passageiros simplesmente desapareceu dos radares. O mais estranho é que mesmo com todos os avanços tecnológicos, satélites e investigações internacionais, os destroços só foram encontrados anos depois e sem respostas claras. Como um avião desse tamanho pode simplesmente desaparecer por tanto tempo? Também há os casos de sons misteriosos, registrados por milhares de pessoas ao redor do mundo, menos barulhos semelhantes a trombetas, ecos metálicos no céu, estrondos sem origem. Cidades como Kiev, São Paulo, Michigan e Jerusalém já foram palco desses eventos inexplicáveis, são chamados de Sky Trumpets, e até hoje não existe um consenso entre os cientistas sobre a origem desses sons. Snow Nature são experiências militares secretas? Ou são algo além do que conseguimos compreender? E se falarmos de objetos desaparecendo dentro de casa, pessoas que relatam perda de minutos, ou até horas do tempo menos, como se tivessem apagado e voltado depois, sem saber o que aconteceu? Isso leva ao fenômeno conhecido como tempo perdido ou missing time, muito ligado a relatos de abduções alienígenas e experiências paranormais. São centenas de relatos documentados em fóruns, podcasts, reportagens, mas nenhuma prova conclusiva. O que realmente acontece nessas horas perdidas? Outro fenômeno que deixa qualquer um arrepiado é o chamado efeito Mandela. Milhares de pessoas têm memórias coletivas de coisas que nunca aconteceram, menos ou, pelo menos, não da forma como lembramos. A logo da Coca-Cola, a frase espelho, espelho meu, a morte e figuras famosas, que, na verdade, nunca morreram. Seria uma falha na memória coletiva, ou estamos lidando com realidades paralelas, dimensões alternativas, ou manipulação da nossa percepção? E claro, não dá para deixar de mencionar os faróis de Isalem. Na Noruega, menos luzes misteriosas que aparecem no céu desde os anos 1940 não são aviões, nem drones, nem meteoros. Foram estudadas por cientistas e ainda hoje não há explicação definitiva. Essas luzes mudam de cor, forma e comportamento. Algumas parecem reagir à presença humana. É um dos maiores enigmas científicos do século XX e XXI. Todos esses mistérios têm algo em comum. São reais, documentados, investigados e até hoje,
sem resposta definitiva. E é por isso que o público continua voltando para ver vídeos como esse. Porque todos querem entender, todos querem a verdade. Mas, talvez, algumas verdades estejam além do que podemos suportar. Então, se você também sente que tem algo errado, que nem tudo foi explicado, que há mistérios ao nosso redor ignorados pelas autoridades, você não está sozinho. E talvez, nesse exato momento, algum novo mistério esteja surgindo, esperando para ser descoberto. Porque, às vezes, a pergunta mais assustadora não é o que aconteceu, e sim, por que ninguém quer que a gente descubra? Continue esse mistério real. Ninguém conseguiu explicar até hoje. Agora imagine isso. Você está em casa, tudo silencioso, e de repente percebe que um objeto desapareceu do lugar onde você tem certeza que deixou. Uma chave, um copo, um controle remoto. Você revira tudo, refaz os passos, pede ajuda, e nada. Até que dias depois, ele reaparece no exato lugar onde você já havia procurado 1000 vezes. Coincidência? Distração? Ou estamos lidando com uma falha invisível na realidade? Esse fenômeno é chamado por muitos de deslocamento dimensional e tem sido relatado em fóruns, vídeos e entrevistas com testemunhas que juram que não foi coisa da cabeça delas. Outro caso que desafia a lógica é o chamado Homem de Taurede. Em 1954, no aeroporto de Tóquio, um homem foi detido por apresentar um passaporte de um país que não existia no mapa, Taurede. Ele afirmava com segurança que era um viajante frequente a negócios, e ficou confuso ao ver que ninguém reconhecia seu país de origem. As autoridades o isolaram num quarto vigiado. No dia seguinte, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros junto com todos os seus documentos. Até hoje, esse caso é considerado um dos maiores mistérios da imigração mundial, realidade paralela, experimento secreto. Ninguém sabe, mas os mistérios não param por aí. No Brasil temos o enigmático caso do ET de Varginha, um dos relatos ufológicos mais famosos do mundo. 3 meninas afirmaram ter visto uma criatura estranha, de olhos vermelhos e corpo marrom, escondida atrás de um muro. Logo depois, militares cercaram a cidade, recolheram materiais e documentos, e o caso foi abafado. Testemunhas diretas foram desacreditadas, mas as contradições nos relatos oficiais continuam até hoje. O que o exército brasileiro realmente encontrou em Varginha? E o que dizer dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas? Aeronaves inteiras, navios enormes, desaparecendo sem enviar sinais de socorro. Não estamos falando de lendas. São registros oficiais, com datas, nomes, números de voo e tripulação. Um dos mais assustadores é o da Flight 19, um grupo de aviões da Marinha Americana que sumiu em 1945 durante uma missão de treinamento. A última mensagem de rádio dizia: "Estamos entrando em águas brancas. Nada parece normal. Não sabemos onde estamos." Nunca mais foram encontrados. A ciência tenta explicar alguns desses casos com falhas humanas, condições atmosféricas, alucinações coletivas, mas há padrões que não se encaixam em nenhuma teoria lógica. E é por isso que o público continua procurando vídeos com termos como mistérios reais, não resolvidos, casos inexplicáveis, fatos assustadores baseados em verdade, segredos ocultos da humanidade, registros que ninguém conseguiu explicar, Temtemben, os arquivos proibidos, documentos desclassificados por governos, especialmente nos Estados Unidos da América, que mostram como militares e cientistas realmente levaram a sério relatos de OVNIs, abduções e encontros inexplicáveis. O que era considerado teoria da conspiração hoje tem selo de autenticidade em sites oficiais. O Pentágono já confirmou a existência de vídeos de objetos voadores que desafiam todas as leis conhecidas da física. E a pergunta que não quer calar: eles estão escondendo o quê? Se olharmos para relatos antigos, desde as civilizações sumérias passando pelo Egito, até os maias, há registros, em arte escrita, e monumentos de seres que vieram do céu, tecnologias impossíveis para a época, e conhecimentos avançados que surgiram do nada. Quem ensinou os egípcios a alinharem as pirâmides com constelações? Como os incas moveram pedras de centenas de toneladas com precisão milimétrica, sem nenhuma ferramenta moderna? E quando olhamos para o presente, percebemos que esses mistérios continuam vivos. Em áreas remotas da Rússia, do Alasca, da floresta amazônica,
e até mesmo em desertos dos Estados Unidos, continuam surgindo relatos de luzes, sons, figuras estranhas e fenômenos que desafiam qualquer explicação científica. Talvez a verdade esteja sendo escondida para proteger o que não podemos compreender. Talvez a própria realidade seja mais frágil do que imaginamos. O que sabemos é que esses casos não são coincidência. Eles são pistas, fragmentos de um quebra-cabeça muito maior. E se você chegou até aqui, é porque também sente que existe algo por trás do véu. Algo que as autoridades não explicam. Algo que a ciência não consegue provar, mas que você sente, vê, percebe, porque os maiores mistérios não estão nas histórias inventadas. Estão na realidade, e essa realidade ninguém conseguiu explicar até hoje. Continue esse mistério real. Ninguém conseguiu explicar até hoje. E talvez o mais inquietante seja perceber que quanto mais buscamos respostas, mais perguntas surgem. Existe um padrão invisível ligando todos esses mistérios? Seria tudo parte de algo maior, uma rede oculta de eventos que estão sendo cuidadosamente manipulados? Ou talvez ignorados de propósito? A verdade é que há lugares no mundo onde as leis da física parecem não se aplicar. Um exemplo é o Vale da Morte na Califórnia, onde rochas pesadas se movem sozinhas, deixando trilhas no solo mesmo sem vento, sem intervenção humana. O fenômeno das pedras deslizantes de Rastrek Playa intriga geólogos há décadas. Alguns afirmam que se trata de gelo fino movido por ventos fortes, mas ninguém conseguiu gravar o momento exato em que isso acontece porque, na mesma linha, temos a floresta de Oiabasil, na Romênia, conhecida como o Triângulo das Bermudas terrestre. Pessoas relatam sentir náuseas, tonturas, desorientação e até perda de memória ao entrar na área. Árvores crescem em espirais inexplicáveis, eletrônicos falham, e câmeras capturam figuras que não estavam lá. Cientistas já visitaram o local, mas as anomalias continuam sem explicação. Estaria essa floresta sobre algum tipo de portal dimensional? Uma brecha entre mundos? Falando em portais, há cada vez mais relatos envolvendo espelhos que refletem mais do que deveriam. Vídeos de realidades paralelas registradas em celulares e até casos documentados de pessoas que afirmam ter acordado em vidas diferentes da sua, com memórias de um mundo que não existe mais. O termo glitch na matriz deixou de ser só uma brincadeira e virou um fenômeno global, com comunidades inteiras reunindo relatos de acontecimentos que simplesmente não fazem sentido lógico. Você já teve a sensação de que algo mudou de forma sutil, mas profundamente? Um nome que você jurava ser escrito de um jeito, agora é outro. Um lugar que você conhece como a palma da mão, de repente tem detalhes diferentes. Isso é mais comum do que parece. São os chamados desvios de realidade, e ninguém sabe ao certo o que causa isso. Alterações no tempo, mudança de dimensão. E se estivermos pulando entre versões do mundo, sem perceber? E o mais assustador, o número de relatos vem aumentando. Mas o que está acontecendo com o nosso mundo? Alguns estudiosos acreditam que estamos vivendo o colapso da realidade como conhecemos. Outros dizem que são os efeitos de testes secretos de tecnologias, como aceleradores de partículas ou armas, que manipulam o espaço-tempo. Há quem diga que já fizemos contato com inteligências superiores, e que o próprio conceito de realidade está sendo moldado para manter a população sob controle. Documentos desclassificados pela Polícia Federal Norte-Americana e pela CIA mencionam projetos como MK-Ultra, que buscavam o controle da mente. Outras operações, como Project Stargate, envolviam soldados treinados para visualizar locais à distância, usando habilidades psíquicas. O governo realmente investiu milhões em visão remota, telepatia, comunicação com inteligências não humanas. E se tudo isso estiver conectado? E se os desaparecimentos, as anomalias, os sons estranhos no céu, os avistamentos de luzes, as mensagens recebidas em sonhos ou através de aparelhos eletrônicos, forem sinais de uma presença que está tentando nos alertar? Ou controla? A pergunta que assombra é: por que isso tudo acontece? E ninguém fala a verdade. Quem decide o que pode ou não ser revelado? Por que grandes empresas de tecnologia e governos silenciam casos assim, mesmo com provas em vídeo, áudio e testemunhas confiáveis? Porque talvez a verdade não possa ser revelada sem consequências. Você percebe? Quanto mais fundo se cava,
mais escuro fica. E talvez seja justamente isso que assusta tanto. Saber que o inexplicável está bem aqui. É ao nosso lado, no nosso tempo. Mas só uma pequena parte da população está prestando atenção. Os outros estão distraídos, dormindo, presos na rotina, ignorando os sinais que gritam em silêncio. E agora, talvez, você esteja sentindo aquela dúvida, aquele arrepio na nuca. E se tudo isso estiver acontecendo agora, enquanto você lê esse texto, você está pronto para continuar essa jornada? Porque os maiores mistérios ainda nem começaram a ser desvendados. E quem ousa procurar respostas, deve estar preparado para nunca mais ver o mundo da mesma forma. Continue esse mistério real. Ninguém conseguiu explicar até hoje. Há uma linha invisível que separa aquilo que aceitamos como real daquilo que não conseguimos compreender. E o que está além dessa linha não é ficção. É o tipo de verdade que queima, que perturba, que transforma. Por isso é evitada. Por isso é silenciada. Mas os sinais estão por toda parte. Você só precisa saber onde olhar. Quantas vezes você já ouviu falar de alguém que desapareceu por segundos e voltou confuso, com o relógio marcando outro horário? Ou de pessoas que juram ter visto alguém familiar e depois descobrem que essa pessoa nunca esteve lá? São relatos constantes, de todos os cantos do mundo. São chamados de eventos de desincronização temporal. E até hoje não há explicação científica sólida. Seria falha do cérebro, ou um erro no próprio tecido do tempo? Agora imagine, o mundo está girando como sempre, mas em segundo plano, em algum lugar inacessível para a maioria. Algo está sendo escondido, uma realidade sobreposta à nossa. Um exemplo disso é o misterioso som do inferno, gravado por engenheiros soviéticos durante uma perfuração ultra aprofundada na Sibéria. Nos anos 1980, eles desceram sensores a mais de 12 km de profundidade e registraram gritos humanos, ecos de vozes, sons inexplicáveis. A história foi desacreditada oficialmente, mas o áudio circula até hoje, e a pergunta permanece. O que existe debaixo da terra que não querem que a gente descubra? Outro caso bizarro e real, a chamada Cidade Fantasma de China. Em 2011, milhares de pessoas em Wangshan presenciaram uma cidade flutuando sobre um rio, prédios inteiros, pontes e estruturas que simplesmente não existem no local. Tudo foi registrado em vídeo. Cientistas tentaram explicar como miragem, mas especialistas em física atmosférica alegam que as condições para tal ilusão seriam quase impossíveis. O que foi aquilo então? Um vislumbre de outra dimensão? Uma simulação se sobrepondo à nossa? A palavra mais buscada nesses casos é simulação, e ela aparece com frequência cada vez maior. Há quem acredite que estamos vivendo dentro de uma realidade simulada, onde falhas ocorrem de forma semelhante aos erros de um jogo mal programado. Objetos que somem e reaparecem, pessoas que agem de forma robótica, eventos que se repetem, coincidências que são tão perfeitas que deixam de ser coincidência. E o mais desconcertante, grandes nomes da ciência também consideram essa hipótese possível. Elon Musk, Neil deGrasse Tyson e até físicos do MIT já afirmaram publicamente que a chance de estarmos numa simulação não é zero, é provável. E se for verdade, quem está por trás disso? Quem está jogando conosco? Os vídeos mais assistidos sobre mistérios reais no YouTube giram em torno de termos como experimentos secretos, falhas na matriz, realidades paralelas, mistérios escondidos pelos governos. O que os olhos não veem, mas o mundo sente, as pessoas sentem que algo está errado, mesmo sem conseguir provar. A intuição está mais forte, os sonhos estão mais estranhos, e as coincidências mais frequentes. Isso não é aleatório. É como se estivéssemos recebendo sinais, e só os mais atentos conseguem perceber. Outro enigma não resolvido é o das vozes do espaço. Em 1977, o radiotelescópio Big Head da Universidade Estadual de Ohio captou um sinal cósmico inexplicável vindo de uma região vazia do espaço. Durou 72 segundos. Foi tão intenso, tão claro, tão fora do padrão, que um dos astrônomos escreveu ao lado do registro: "Uou!". Desde então, o sinal nunca mais se repetiu. Nem foi explicado, mas ele veio de algum lugar. E se alguém ou algo estiver tentando contato? E se o que chamamos de mistério for, na verdade, um convite à descoberta? Um alerta? Algumas culturas antigas falam de um véu entre mundos, que
que fica mais fino, em certos períodos, em certos lugares, relatos de desaparecimentos em florestas, zonas de silêncio absoluto, objetos que brilham no céu e depois somem num piscar de olhos. Todos esses fenômenos podem estar ligados, e quanto mais negamos sua existência, mais poder eles ganham, porque o desconhecido não desaparece quando é ignorado. Ele cresce. Pense nisso. Por que os maiores arquivos de governos e exércitos sobre esses assuntos ainda são classificados como ultra-secretos? Se não há nada a esconder, por que o esconder? Por talvez a verdade seja assustadora demais, talvez. Se víssemos a realidade como ela realmente é, não conseguiríamos continuar vivendo como antes. E aí está o verdadeiro mistério, não o que aconteceu, mas por que ninguém quer que você descubra. Você está pronto para continuar vendo o que está por trás da cortina? Ou vai voltar a dormir fingindo que tudo isso não está acontecendo? Porque lembre-se, os maiores mistérios não estão lá fora. Eles estão aqui, ao seu redor. Agora